Ok. Então, esse é o tema da aula de hoje, a lei do amor, que é a aula 88. A próxima aula, nós também vamos falar de amor, mas aí mais da lei maior. Bem, eu vou começar então a aula falando sobre conceito, né, do que vem a ser amor. Nós temos aí o amor como a lei principal das leis morais que Kardec nos trouxe e que vocês têm estudado aí ao longo do curso, principalmente nas últimas aulas. Então, nós começamos lá com a lei da adoração e a lei do trabalho, né? Ou seja, adoração, que nós precisamos nos manter sintonizados com o divino, e trabalho, que diz que nós gastamos energia o tempo todo, quer queiramos ou não, e que por isso devemos utilizar essa energia que nós emanamos, que nós irradiamos da melhor maneira possível. Nós precisamos ter essa consciência. Essas leis da adoração e trabalho têm a ver com o divino, com o Pai. Aí nós temos as leis que fazem referência a nós, que é a lei da reprodução, a lei da conservação e a lei da destruição, né? Que nós devemos dar condições para que a nossa prole, os espíritos que estão em início de vida material tenham condições de evoluir, que nós devemos preservar o nosso templo de manifestação, o nosso corpo biológico, e que a destruição desse corpo físico é uma transformação necessária que todos nós vamos passar. Então, nós devemos encarar isso como uma coisa natural. Depois temos as leis que têm a ver com o nosso próximo, que é a sociedade, vivemos em sociedade, que devemos contribuir para o progresso dessa mesma sociedade, que todos somos iguais, porque somos irmãos, porque temos o mesmo Pai, e na liberdade, né? A nossa liberdade termina onde começa a liberdade do outro, respeitando aí o livre-arbítrio. E por último nós temos a lei do amor, né, que tem a ver também com a justiça e caridade, que é a lei que, de certa forma, resume todas as outras. É esse o tema da nossa aula, falar sobre a lei do amor. Mas o que é o amor? Né? Então, nós temos aí de certa forma, uso dessa palavra amor de uma forma bastante ampla e bastante genérica, de certa forma até ela perdendo o valor real da palavra amor. Se a gente procurar no dicionário, vai ser mais ou menos isso que a gente vai encontrar, né? Um sentimento que denota uma afeição por uma outra pessoa, um outro ser, por alguma coisa, e ficou banal, né? A gente dizer que ama as pessoas, que nós devemos amar as pessoas, amar o nosso próximo, amar a Deus, enfim. Mas nós precisamos entender melhor essa palavra amor, até para nós podermos amar melhor. Na próxima aula eu vou trazer ferramentas que permitem a gente qualificar, quantificar como amamos. Mas na aula de hoje a gente vai trabalhar mais a questão de conceito, né? O que é amor. Tem aqui o conceito de amor que Paulo nos traz em Coríntios, que vale a pena a gente estudar esse conceito. Vou colocar aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho
e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Então é isso, gente, né? Essa passagem de Coríntios é muito profunda. Normalmente nós lemos de maneira rasa e não percebemos a quantidade de informação que ela nos traz. Mas o que mais nós devemos a perceber quando lemos é a questão que o amor é uma coisa sublime, que o amor não de nenhuma forma pode denotar irritação, falta de tolerância, de impaciência, de desequilíbrio de qualquer tipo. O amor ideal, ele é a perfeição, ele é o que o divino é. Então, na verdade, para nós acaba sendo, de certa forma, um amor puro, um objetivo de nós alcançarmos um dia. Agora eu coloco aqui, nesse slide, alguns conceitos de amor que os gregos utilizavam, que eu vou começar a detalhar agora, e que nos fazem com que nós entendamos melhor como que se processa o ganho, o aprendizado de saber amar. Então nós temos aí o eros, o amor físico, o amor erótico, o filia, que é o amor da mente, o amor de afeto, o amor de irmão, o ludus, que é o amor jovem, aventureiro, o pragma, o amor eterno, de duração, de admiração, o storge, com o amor de pai, mãe, o ágape, com o amor do pai, do eterno, do divino, da natureza, mania, com amor obsessivo, amor de baixa autoestima, filáutia, com amor próprio, narcisista. Esses são, né, alguns dos amores que os gregos tinham. Ou seja, os gregos eles tinham várias formas de amar. E nós também temos, só que nós chamamos tudo de amor. E os gregos, né, eles utilizavam várias palavras para expressar o amor,
até para ficar bem claro, né, como que eles estavam amando. Então eles tinham os amores menores, que é o que eles chamavam de gostar. Tinha o eros, que é o amor pelo lado físico, não só entre homem e mulher, mas entre homem com homem, mulher com mulher, no geral, né? O amor pelo físico do outro. O ludus, que é o amor do prazer de estar junto, de conversar, de dançar, de ir num cinema, de brincar. O pragma, que é o amor de admiração, de respeito. Só que os gregos consideravam esses amores menores, na verdade, de gostar, porque esses amores, eles não são incondicionais, eles são condicionais. Nós só somos capazes de dar esse amor se primeiro nós recebermos esse amor. Por isso que é amor menor. Eu tenho que receber para, no momento seguinte, eu devolver. O eros, por exemplo, eu só vou dar o amor, o gostar do tipo eros, se eu receber o eros. Ou seja, eu só vou gostar do sexo com uma pessoa e só vou devolver esse amor de gostar de sexo se a pessoa gostar primeiro de mim e me der um bom sexo. Porque se ela não me der um bom sexo, eu não vou devolver o meu bom sexo para ela. Vai ser uma vez só e parou. Porque o eros tem a ver com o físico. O amor de toque, de conjunção. Já o ludus também é o prazer de conversar com a pessoa. É o prazer de ir no cinema com ela, de dançar com ela, por exemplo. Mas esse amor ludus eu só vou devolver se eu receber primeiro. Porque se a pessoa não for de bom papo, não for uma boa companhia, não vou querer mais dar meu ludus para ela. Ela tem que dar primeiro para depois eu devolver. O pragma já é o amor do respeito, da admiração. A pessoa tem que me dar algo, tem que me dar um conforto, tem que me dar um status, tem que me dar uma posição, tem que me dar algo material para que eu dê pragma para ela, senão eu não vou dar. Ou seja, esses três amores, eros, ludus e pragma, são amores menores porque são condicionais. Eu só vou dar se antes eu receber. Normalmente a nossa relação afetiva com uma outra pessoa começa por um desses amores, né? Ou você sente uma atração sexual, ou você gosta de estar junto, ou você sente primeiro uma admiração. E aí começa a relação e vai desenvolvendo os outros amores. Ou seja, para uma relação realmente ser uma relação sólida, não basta só ter eros, ou só cultivar o ludus, ou só cultivar o pragma. Ela até pode começar por um desses amores, mas necessariamente precisamos desenvolver os outros amores. Senão a relação fica capengando. Não pode faltar o ludus, não pode faltar o eros, não pode faltar o pragma. E quando uma relação está sólida, normalmente já é uma relação de vários anos, 10, 15, 20, 30, 50 anos, esses amores, eles evoluem para os amores maiores. Normalmente por filia. O filia é o amor de irmão. Eu amo meu irmão, mesmo que ele não me ame. Esse é o filia. Por isso que é amor maior. Não tem condição, é incondicional. O amor fraterno que Jesus nos incentivou e motivou a utilizar é o amor incondicional, é o amor maior. Eu amo o meu irmão, independente se ele me ama ou não, independente se ele me faz mal ou não. Eu o amo. Eu não preciso gostar dele, eu não preciso sentir eros, ludus ou pragma. Eu só tenho que amar. É incondicional. Já o amor de relacionamento entre um homem e uma mulher, por exemplo, começa sempre com eros, ou com ludus, ou pragma.
Mas ele deve, com o tempo, evoluir para filia. Mas isso é só depois de muitos anos, aonde o casal tem uma relação tão forte que eles se sentem até irmãos. Mas não pode faltar o eros, não pode faltar o ludus, não pode faltar o pragma. Pode desenvolver-se, né, esses amores ainda para o storge, para o ágape? Pode, mas já é um amor já meio que irreal. O storge é o amor de pai e mãe. É incondicional porque a mãe ama o filho independente do que ele faz, pensa ou sente. O pai também. O storge é o amor de família, o amor de irmão, o amor de pai, o amor de mãe. A gente percebe que é storge quando você tem coragem de dar vida pela outra pessoa. Uma mãe, um pai normalmente tem coragem de dar vida pelo filho. Isso já não acontece com filia. É incondicional o storge também. Porque a mãe vai sempre amar o filho, mesmo que o filho não goste da mãe. Os amores incondicionais não requerem eros, ludus ou pragma. São incondicionais. O amor de um casal, como eu falei, para ser sólido, tem que evoluir para um filia. Pode virar um storge? Pode. Mas não necessariamente, já começa a ficar meio irreal. E pode evoluir para um gabi? Em último caso, pode evoluir para um ágape. O que é o ágape? É o amor divino. É o amor que Deus sente para a criação e que a criação, a princípio, quando acredita no Pai, devolve para o Pai. É o amor divino. Se um dos membros do casal vê o outro como um deus, como uma deusa, que é uma relação já meio doentia, ele pode se tornar um ágape. Onde esse membro do casal, além de dar a vida pelo outro, ele ainda diviniza o outro. Por isso que é uma relação já meio doentia. Mas para você ter um amor maior, não requer você ter um amor menor. Os amores maiores são incondicionais. É o amar. Os amores menores é o gostar. Então aquele ciclista que passa e rouba meu celular, eu tenho que, de acordo com Jesus, amá-lo, porque ele é irmão, meu irmão, filho do mesmo pai. Mas eu não preciso gostar das coisas que ele faz, do jeito que ele pensa, mas eu tenho que amar. Então eu tenho que perdoar. Eu tenho que remover do meu ser aquele sentimento ruim pelo meu irmão ter roubado o meu celular. Falei disso porque é uma coisa que eu sei que pega para a maioria de nós. Luiz, né? Sim. E qual exercício, tipo, a ser feito nesses casos que você tem, sei lá, alguma desavença com alguém, para você... Porque é fácil, tipo, falar assim, eu tenho que amar, né? Mas acho que é uma questão de exercício, né? Como Sim, se exercitar. O amor é prático. O amor é algo que nós devemos alimentar. Não basta nós dizermos para outra pessoa normalmente que a amamos. Nós temos que comprovar com olhares, com atos, com palavras. Não é só dizer que ama. O amor é uma plantinha que eu tenho que regar. Não, calma, eu vou chegar lá. É uma plantinha que eu tenho que regar sempre. Sempre, sempre, sempre. No caso de desavenças, de um chefe que a princípio eu não gosto, de alguém que me faz mal, eu tenho que lembrar só que isso de maneira contínua. Que todas as pessoas que a princípio eu não gosto, que eu tenho uma desavença, que eu tenho uma repulsa, né, são filhos do mesmo pai, são meus irmãos, que pode estar num momento ruim, pode estar numa encarnação ruim, mas que
e que tem defeitos como eu tenho defeitos, que erra como eu erro. Então eu condenar, julgar, a gente julga o tempo todo, mas eu condenar alguém pela forma, pelo ato que ela fez ou pelo jeito dela falar ou dela pensar, é um erro, é uma falta de amor. Então eu preciso amar, eu não preciso gostar da pessoa, mas eu preciso amar a pessoa. Lembrar, né, que ela tem o mesmo pai, que ela tem a mesma origem, que ela é um espírito como eu sou, em evolução. É a única forma de maneira contínua. E a prática é lembrar disso o tempo todo. Que nós somos imperfeitos e que por isso não nos cabe condenar ninguém. Eu posso até não concordar com o jeito de pensar, sentir, fazer da outra, mas eu não tenho condições de condenar ninguém. Porque eu também sou um pecador, eu também erro, eu também sou limitado, eu também estou em evolução. Então eu tenho que amar. Ah, a pessoa me roubou. Eu tenho que perdoá-la. Eu quero que a sociedade capture o elemento que me prejudicou, que me roubou o celular, e que o prende, o isole, para que a sociedade, eu, me sinta protegido, mas que ele também se sinta protegido e possa até ser reeducado. Por isso eu quero que ele seja preso, sim, mas com amor. É como uma mãe ou um pai que dá um castigo para o filho. Faz por amor, diz não por amor. E quem é pai e mãe sabe quanto duro é dizer não. Quanto é duro dar um castigo. Mas é necessário. Mas tem que fazer isso com amor. Não com raiva, com ódio, com sentimento de vingança. Isso é autocontínuo. Não sei se você conseguiu entender. Você falou algo prático? Algo prático. Pensar o tempo todo, lembrar o tempo todo que nós somos irmãos. Que nós somos espíritos em evolução. Que nós também erramos. Que nós também temos limites. Tudo bem? Continuando, Tudo então. bem. Fala aí, Nós fala temos... um pouco mais. O JP. Não, é isso mesmo. Eu só queria, tipo, algumas coisas que o Luiz falou, algumas coisas que, tipo, eu venho exercitando, mas tem alguns exemplos, assim, que, tipo, sei lá, uma vez eu fui furtado, né, dentro de um ônibus por um velhinho, roubou a minha carteira. E, assim, eu não sinto raiva dele. Tipo, até hoje eu não consegui tirar minha identidade. Mas eu não consigo, tipo assim, sentir, tipo, desenvolver o amor, sabe? Tipo, mas também eu não sinto raiva, não sinto ódio, não fico remoendo essas coisas, sabe? Mas eu queria mais só exemplos práticos mesmo para consolidar se eu estou pelo caminho certo em alguns pensamentos. Então, assim, JP, é trabalhar. Todos nós que estamos encarnados, que nós precisamos nos trabalhar. Agora, voltando a falar um pouco mais de amor menor, nós temos que tomar cuidado com o amor menor, porque eles podem virar doenças. Por exemplo, o Eros, se mal trabalhado, de vez em ele virar um filia, ele pode virar uma ninfomania, que é uma mania, né, de sexo, uma doença de sexo, querer sexo a todo instante, a todo tempo. Pode virar uma mania, o ludus, né? Mania é uma obsessão por prazer e deixar trocar os fins pelo meio. Nosso fim de estar encarnado aqui é nos melhorar, não sentir prazer, não que nós não possamos sentir prazer. Nós devemos ser o mais felizes que pudermos ser. Está no livro dos Espíritos. Mas nós temos que lembrar que nós estamos aqui para evoluir e não para sermos felizes, né? Sentir prazer o tempo todo. Então, a mania é uma obsessão pelo prazer.
A ninfomania é uma obsessão por sexo, né? A ninfo aí é noiva, donzela, tem uma obsessão, né, por donzelas, por exemplo. Charis, né, seria a idolatria por alguém. Por exemplo, algumas pessoas na nossa doutrina têm idolatria por Chico. Esquece que o Chico era uma pessoa, um espírito encarnado que também tinha suas limitações de evolução. Ele não era um espírito perfeito, puro. Não. O Chico tinha uma série de defeitos, mas ele também tinha uma série de qualidades, de virtudes. Tanto que Emmanuel e André Luiz utilizaram Chico como um instrumento. Mas aí, a idolatrar, não podemos. É como alguns espíritas que confundem Jesus com o Pai. Então nós temos que tomar cuidado para esses amores menores, não virem doenças do amor. Nós temos que batalhar para que o Eros, o Ludus e o Pragma se tornem um filia, que é natural entre pai, mãe, irmãos, mas que não é natural num relacionamento amoroso. Nós precisamos trabalhar o Eros, o Ludus e o Pragma para virar um filia, um amor maior, um amor incondicional. Eu amo aquela pessoa, aquela mulher, e a amo tanto que eu quero que ela seja feliz, mesmo que não seja comigo. Difícil isso, hein? Eu amo tanto aquele homem que eu quero que ele seja feliz, mesmo que não seja comigo. Isso é um amor incondicional, é o filia. Né? Tô colocando assim para vocês verem, né, o quanto nós precisamos trabalhar, cada um de nós. E tem ainda outros amores. Filautia, o amor próprio. Nós precisamos nos amar. Nós temos que cultivar em nós o amor, porque senão nós não conseguimos amar o próximo. Como eu posso dar amor ao próximo? Posso dar eros, ludus, pragma, até filia, storge, ágape, se eu não me amo? Como eu posso dar algo que eu não tenho? Eu só preciso ter o amor em equilíbrio, para não virar vaidade, quando eu me amo de menos, ou virar orgulho. Orgulho ruim, que é bom ter orgulho, é bom ter vaidade. Mas quando o orgulho ruim é quando eu me amo demais. A vaidade ruim é quando eu me amo de menos. O Xênia, que é o amor de poder hospedar alguém, poder cuidar de alguém. E a Noia, que é o amor pelo pensamento, o amor pela lógica. É o controle do desejo pelo pensamento. São amores que nós devemos cultivar, todos eles, Filautia, Xênia e Eunoia. Só que não são amores menores nem amores maiores, são outros tipos de amor. Então nós temos amores menores e amores maiores. Nós devemos cultivar, sim, os amores menores, para que eles se transformem em amores maiores, tomando cuidado com as doenças do amor. Mania, ninfomania, cáris. Aqui uma outra visão, onde eu tenho uma visão mais ocidental, mais latina do conceito de amor. Então eu tenho aqui... Estes são os principais resultados. Meu assistente do Google abriu sozinho aqui. Onde eu tenho aqui, por exemplo, o amor romântico, que é a união do amor de paixão, de fascínio, com o amor platônico, intimidade. Eu tenho aqui o amor sociável, que é a união do amor platônico com o amor de compromisso, o amor vazio. E eu tenho aqui o amor tolo, que é a união do amor de paixão com o amor de compromisso. E eu tenho o amor consumado, quando eu tenho o fascínio, o amor vazio e o amor platônico juntos. Né? Se eu for passar isso para os gregos, ludus, pragma, eros, os três amores menores, gostar, que quando trabalhados viram o filia. Então,
o amor não é apenas um conceito. O amor é prático. O amor precisa estar em movimento, precisa ser cultivado. Senão, aquele amor inicial, aquele gostar, o eros, o pragma, o ludus, se dissolvem com o tempo. É aquilo que o pessoal diz, perdemos o encantamento, porque deixaram de cultivar o amor. Mas eu posso voltar a cultivar a qualquer tempo. É só eu ter essa consciência. O amor é prático no nosso dia a dia. E isso implica em nós vencermos o nosso egoísmo. O que seria o nosso egoísmo? É a manifestação do nosso eu menor. O nosso eu menor, que é o nosso eu encarnado, é aquele eu que não lembra, né, das outras existências, que é o eu maior. Então, quando nós fazemos a passagem, perdemos esse corpo físico, a gente vive o eu maior. Mas quando eu estou encarnado, eu estou no eu menor. E o eu menor quer se sentir e se sente de alguma forma, essa é a tendência, melhor que as outras pessoas. Melhor de alguma forma, especial. E aí ele se manifesta. Esse ego, esse eu menor, se manifesta. E se manifesta de diferentes maneiras. Orgulho. Eu sou a última bolacha do pacote. Eu sou melhor que as outras pessoas. Vaidade. Eu sou mais belo. Eu sou mais forte. Sou mais inteligente. Um detalhe é que nós precisamos ter orgulho, nós precisamos ter vaidade. Que isso tem a ver com amor próprio, mas em equilíbrio. Eu ter orgulho do que sou, do que fiz, do que tenho, de um filho, de um emprego, de um negócio, isso não é ruim. É ruim quando eu me amo tanto, quando eu tenho tanto orgulho que eu me julgo melhor do que as outras pessoas. Aí esse orgulho ficou ruim. É o excesso de amor próprio. Aí é ruim. Eu ter vaidade, eu gostar de me manter asseado, de ter de praticar esporte para ter um corpo saudável, uma máquina bem ajustada, eu estar sempre bem apresentável. Isso é bom. Isso é amor próprio, é gostar-se de si. É filáustia. Que eu preciso cultivar. Porque se eu não tenho amor próprio, como eu posso amar o meu próximo? Como eu posso dar o que eu não tenho? Eu tenho que estar em equilíbrio. Porque se eu não tiver isso, a vaidade pode ficar ruim. Aí eu vou frequentar academia, vou fazer cirurgias, vou comprar roupa de grife, não para me sentir bem, não porque eu gosto de mim, mas é para que os outros gostem de mim, para que os outros me deem atenção, os outros me dêem o carinho que eu sinto falta. Porque eu não me amo o suficiente, falta amor em mim, então eu vou procurar no próximo a atenção, o carinho, o amor que me falta. Aí a vaidade é ruim. Mas se eu ter vaidade, se tiver em equilíbrio, isso é bom. Sentir orgulho, isso é bom. É o excesso de orgulho ou o excesso da vaidade que são ruins. Então é a manifestação do ego. Como é a impaciência, como é a intolerância. Impaciência, eu quero tudo no meu tempo porque o meu tempo é o melhor. Intolerância, eu quero tudo do meu jeito porque o meu jeito é melhor. É eu esquecer que as pessoas têm seus próprios tempos, que as pessoas têm os próprios jeitos, e que os tempos e jeitos das outras pessoas não são necessariamente pior que o meu jeito e o meu tempo. É o jeito e o tempo delas. É eu não tolerar o jeito da outra pessoa ser. Que não deixa de ser uma impaciência com o jeito dela ser. É não respeitar o tempo dela. Por quê? Porque eu me julgo melhor. O meu tempo e o meu jeito é que são certos. Manifestação do ego. Possessividade, tudo é meu. Manifestação do ego. Arrogância, eu sei tudo. Eu conheço tudo. Manifestação do ego. Ganância, eu quero mais, mais, mais. Manifestação do ego. E tem outras manifestações do ego. Que eu preciso educar esse eu menor.
Porque eu não sou o centro, eu não sou especial de alguma forma. Eu não sou um ser especial da criação, quando comparado com o resto da criação. Eu sou só mais um, em evolução. Isso tem a ver com amor? Tem. Porque o egoísmo atrapalha a prática do amor. Tanto os amores menores, os gostar, como a prática dos amores maiores, que são incondicionais. Mas se eles não têm condição, como eu posso ter um ego manifesto? Qualquer tipo de egoísmo vai prejudicar, vai impossibilitar a prática do amor incondicional. Não tem jeito. Dor e sofrimento, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Buda disse isso. E é verdade. Dor a gente sente o tempo todo. Já coloquei isso também para vocês, né? Ficar em pé demais dói, dormir demais dói, correr demais dói, ficar vendo seriado demais dói. Viver dói. Eu gasto energia, então dói. Agora, o sofrer é opcional. Sofrer é a dor estendida mais do que o normal. Ah, perdi um ente querido. Vou sentir dor, normal, faz parte. Mas eu estender essa dor não vai ajudar em nada, só vai atrapalhar. Atrapalhar a minha evolução, que é como funciona como uma âncora, que me dificulta o caminhar, e vai dificultar a evolução do ente querido que fez a passagem. Porque ele fica com um vínculo espiritual comigo que dificulta a evolução dele. Também aqueles que estão à volta, né? Porque você deixa de poder dar amor àqueles que estão aí para receber, né? Sim. Você anula essa parte, então é isso. Então nós precisamos, né, nos preocuparmos com isso, de não deixar com que a dor vire um sofrimento, porque aí dificulta a prática do amor. É desequilíbrio de novo, né? Desequilibra de novo. Uma pessoa em sofrimento não consegue amar. Dor faz parte do viver, o sofrimento não. Então, além de eu controlar meu ego para poder amar melhor, eu preciso também não deixar que a dor vire sofrimento para poder amar melhor. Outra coisa que eu preciso entender, que viver é se acomodar, é se ajeitar, é se adaptar. Só que existem diversas formas de eu me adaptar à vida, né, aos problemas, às coisas que acontecem. Uma é o conformismo. Só que o conformismo é ruim, porque me estanca, impede de eu progredir. Ah, nós espíritas devemos ser pessoas resignadas. Se essa resignação for uma resignação de conformismo, é ruim. Se essa resignação for uma resignação resistiva, também é ruim. A boa resignação é aquela resignação ativa. Eu tinha um plano A. O plano A não deu certo. Então eu me conformo. Deus quis assim. Então tudo bem. E paro aí. Deus quis assim, o que eu vou fazer? Isso é um conformismo barato, não dificulta a nossa evolução. Dificulta o amor. Essa resignação... A pessoa não é feliz daí, né? Não entende por que não é feliz, porque ela tem que partir para alguma coisa, né? Outra. Deus não quer nada, é causa e efeito. Ele quer que a gente seja feliz, como o Fred lembrou. Então, simplesmente o plano A não deu certo e eu me resignar de maneira conformista, não é uma boa, é uma adaptação mais passiva. Eu fico passivo ao sabor do vento.
É que nem a pessoa casa, não deu certo, mas eu tenho que aceitar, né? Porque Deus uniu, aquela coisa Sim. Ou é muito então a pouco, coisa né? tá E ela ao contrário também, tem as duas coisas, né, Fred? O convívio não tá bom e a pessoa se conforma com esse convívio não tá bom e não faz nada. Não tenta melhorar a relação, ou seja, cultivar aí o Eros, o Eros, o Pragma e o Ludus, porque ou romper a relação. Só que antes de romper uma relação, se ela existe, é porque antes tinha os amores menores. E deixaram de ter. Então, de repente, precisa avaliar. Será que não vale a pena eu voltar a cultivar esses amores? sim, com Antes de certeza, é isso. simplesmente acabar a relação? Mas se não vale a pena, acabar a relação, se não é conformismo, adaptação passiva. E antigamente era muito comum casamentos durarem 50, 60, 70 anos, porque acontecia muito de adaptação passiva, principalmente da mulher. Ah, ele é assim, meu marido é assim, tudo bem. Então, Deus quis assim. Deus não quer nada. Resignação passiva, uma adaptação resistiva, também é ruim. O plano A não deu certo. Então eu até vou fazer o plano B, vou para o plano B. Mas eu fico reclamando porque o plano A não deu certo. Pô, por que, que Deus não me ajudou no plano A? Por que as pessoas não me ajudaram? Por que, que eu fiz de errado no plano A? Isso, inclusive, vai atrapalhar a consecução do plano B. Então, uma adaptação resistiva, uma resignação passiva, mas se adaptando de maneira resistiva, também é ruim. Porque você fica vibrando ruim. Aí fica difícil para amar, fica difícil para colocar o plano B em ação, fica difícil para ser feliz. O ideal é o quê? É ter uma resignação mais ativa, produtiva. Plano A não deu certo, vou para o plano B. E vou usar o plano A como referência de caminhada, para ter mais chance do plano B dar certo. Então, a lei do maior, a lei maior é esta, né? Qual o maior mandamento? É o que a gente vai ser o tema da nossa próxima aula. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo? Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, a aula que vem vai ter esse tema e eu vou trazer, né, quero trazer para vocês uma série de informações, de conceitos que vão permitir que nós quantifiquemos, qualifiquemos e, na prática, possamos evoluir esses amores menores para os amores maiores. Né? No caso aqui, por exemplo, de uma relação, eu estou focando bastante nisso porque é importante, né? Nós idealizamos a relação no início, mas depois, com a convivência, os amores menores muitas vezes se dissolvem por causa da competição, do conflito de egos. Quando nós temos essa consciência que os egos vão competir e que eu preciso trabalhar, então, alimentar essas plantinhas dos amores menores, a chance da relação dar certo aumenta muito. Aí a gente consegue fazer as coisas, as propostas práticas, né? Experimentar propostas para ir mantendo, né? Isso. A relação da melhor maneira possível. Mas sempre é a escolha, né? Que vai aí aí de cada um é a situação de como isso vai se construindo, né? Tudo é escolha, né, Fred? Bem, eu estou terminando aqui. A lei do espelho também é uma outra lei que influencia bastante o nosso ato de amar. Então tem a primeira, segunda, terceira e quarta leis. Só que a terceira e quarta lei são derivações da primeira e da segunda. Primeira lei: tudo que me incomoda, irrita ou quero mudar dentro de outro está dentro de mim. Se eu reconheço algo de errado no outro, é porque eu conheço esse algo errado. Ou eu já vivi esse algo errado em outra vida, em outra existência, ou estou vivendo no momento, eu só não reconheço. E por isso que eu consigo ver isso na outra pessoa. A gente só conhece o que a gente só vê o que a gente conhece. De alguma forma. Ou porque eu estou vivenciando, ou porque eu já vivenciei. A segunda,
Tudo que o outro me critica ou julga, se me incomoda, está reprimido em mim e é necessário trabalhar nele. Se alguém, né, fala alguma coisa, por exemplo, e esse falar, esse ataque verbal me toca, é porque eu tenho isso em mim. Porque se não tocasse, não iria fazer efeito. Então, se alguém, né, consegue me atingir, é porque eu tenho isso em mim. Encaixou. A pessoa me xingou de determinada coisa, me acusou de determinada coisa, me criticou de determinada coisa. E eu senti, é porque encaixou. Então eu tenho isso em mim. Então são duas visões da primeira e segunda lei. A primeira é o que eu vejo. No outro está em mim. A segunda, o que o outro vê em mim e me fala e eu sinto, também está em mim. A terceira, tudo que eu gosto no outro, que eu amo nele, também está dentro de mim. Aí é o lado bom. Se eu vejo algo de bom no outro, é porque tem em mim. A quarta, tudo que o outro me critica, julga ou quer mudar em mim, sem que me afete, ou seja, eu não tenho o que ele está falando, então está nele. Reflitam sobre esse slide. Depois eu vou passar para o Fred. É interessante muito isso aí, né? Primeira questão, olhem para o espelho. É difícil olhar para o espelho, né? Olhem, porque é fonte de transformação, de redenção. A gente tem medo de olhar no espelho, né, em geral. Então, quando você para e se olha tete a tete, muita coisa vem daí, né, de transformação, e essa abordagem, a gente, de uma maneira ou de outra, trabalha na reforma íntima, colocamos, né, naquele processo de reforma íntima para vocês, a questão do espelho. Então, disso tudo, uma outra só rapidinho. Que bela oportunidade de vocês fazerem ótimas anotações na caderneta para o próximo recolhimento, hein? Vamos encher essa caderneta aí. Vai aí, segue aí. Tá, estou terminando aqui já. Então tem o texto bíblico do Coríntios 1, capítulo 13, que eu passei o áudio, né, logo no início dessa aula. Aí nós temos esse poema de Luís Camões, que foi escrito no século XVI, né, nos anos 1500, onde ele diz, né, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer, é o andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, e é um cuidar que se ganha e se perde, em se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si mesmo é o amor. Bem, e isso deu origem, né? Ou seja, esse texto bíblico, com esse poema de Luís de Camões, o nosso amigo Renato Russo fez essa obra-prima, juntando as duas letras. Eu vou terminar a aula, então, com essa música e essa letra, e eu gostaria a todos que prestassem atenção na letra, para a gente encerrar, então, nossa aula. Amor é bom, não quer
cima e desce. O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É o não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É o estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata. Lealdade tão contrária a si. É o mesmo amor. Estou acordado e todos dormem. Todos dormem. Todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. E é isso. Eu me impressiona, né, a capacidade de alguém que leu Camões, leu Paulo e consegue fazer essa obra-prima, né, falando sobre o amor. Mas é isso, né? Espero que tenha conseguido tocar vocês, né, com a respeito do conceito e da prática do amor,